Boa noite, eu me chamo Isis, sou assistente social, projetista social, coordenadora de pós-graduação e CEO da Social Vision Consultoria e Capacitação Profissional. O nome ele já fala por si só, né? Social Vision, Consultoria e Capacitação Profissional. Então, já estamos há 3 anos no mercado. A Social Vision ela surgiu com o propósito de fortalecer pessoas, organizações e iniciativas sociais, oferecendo suporte técnico, estratégico e formativo. A gente trabalha com elaboração e gestão de projetos sociais, assessoria e consultoria para OSCs, capacitações profissionais, treinamentos, cursos e oficinas voltados para quem atua ou deseja atuar na área social. E orientação para captação de recursos e fortalecimento de causas também, que é um dos temas que a gente vai abordar aqui. Nossa missão ela é justamente essa, ajudar quem ajuda, né? Contribuir para que iniciativas sociais elas tenham mais qualidade técnica, mais segurança, mais sustentabilidade e, principalmente, mais impacto. E é por isso que encontros como esse são tão importantes, porque quando entendemos a nossa causa, quando fortalecemos nossa identidade, quando aprendemos a captar recursos de forma ética e estratégica, conseguimos transformar ainda mais vida. E é justamente por isso que estar aqui esta noite significa tanto para mim, né? Quero dizer que é uma alegria imensa estar aqui com vocês, mais uma vez, para darmos início a essa aula tão especial e dedicada aí a 3 pilares fundamentais para qualquer iniciativa social: a causa, a identidade e a captação de recursos. Então, assim, sendo bem sucinta, né, e para não tomar muito da fala da professora, eu resolvi fazer assim uma breve introdução sobre a temática, né, para que a gente tenha um pouco de noção assim, sobre o que a gente vai falar, né, ou sobre o que ela vai discorrer aí no decorrer da aula. Então, assim, quando falamos em causa social, não estamos falando apenas de um problema a ser enfrentado, mas de pessoas, de histórias e de realidades que exigem o nosso olhar atento, né? O nosso compromisso e, principalmente, a nossa responsabilidade. Então, entender verdadeiramente a causa que abraçamos é o primeiro passo para construirmos projetos mais humanos, mais efetivos e mais transformadores. Então, a partir dessa compreensão, nasce a identidade institucional, que vocês verão ao longo da aula, né, com a professora, que é muito mais do que um nome, né, ou uma logo, ou uma missão escrita, né. Identidade é propósito vivido, tá? É coerência entre discurso e prática. É a maneira como a organização se reconhece, é reconhecida pela comunidade, né? Uma instituição com identidade forte sabe quem ela é, sabe por que ela existe, sabe aonde ela quer chegar. E isso faz toda a diferença no impacto que ela gera dentro do meio que ela está inserida. Então, quando falamos sobre captação de recurso, falamos de sustentabilidade. Então, não existe impacto no contínuo sem estratégia, sem planejamento e sem uma relação transparente com parceiros, voluntários, financiadores e até com a própria comunidade. Então, captar recurso não é apenas buscar dinheiro, como muitos dizem, né? É construir pontes, é gerar confiança e apresentar caminhos possíveis para que outras pessoas elas também participem da transformação social. E hoje vamos refletir juntos sobre esses 3 elementos, né, que complementam e se fortalecem juntamente, a partir da fala da professora Suene Neves, né? Então, eu quero que vocês aproveitem este momento para aprender, para enxergar suas organizações, né, ou seus propósitos com mais clareza, estratégia e autenticidade. Então, eu desejo que esta aula ela inspire, né? Não só inspire, como ela provoque. E ajude a cada um aqui presente a dar o próximo passo com mais segurança e propósito. Então, sejam muito bem-vindos, né? E que tenhamos uma excelente noite de aprendizado. Passo agora a palavra para você, professora. Seja muito bem-vinda mais uma vez. E formalmente, boa noite, né?
Boa noite. É muito bom estar aqui, né? Como eu estava vindo no carro dirigindo e feliz chegar aqui, né? Então, agradeço a Social Vision mais uma vez a oportunidade. Quando ontem na aula que nós estávamos, eu falava, né? Como é necessário a gente unir e ampliar o nosso conteúdo informacional ao ponto em que nós vamos criando uma condição, né? De propriedade, de conteúdo, e automaticamente, e que bom, nós vamos tendo ainda mais curiosidade. Então, como ontem eu pontuava para as meninas, olha, esse ponto aqui nos leva a estudar causa social, e já vem a pergunta, mas o que é causa social? Vou atrás dessa informação, vou fazer um curso, vou buscar uma leitura, vou buscar um PDF, vou procurar um YouTube, alguma coisa que me fale sobre isso. Até porque, como diz o Armani, um grande instrutor da área de projetos, se a gente não tiver a noção correta do que é a nossa causa social, nós vamos estar falando, falando e falando e não vamos alcançar o que nós realmente queremos. Então, esta nossa noite nós vamos trabalhar, assim como a Isis muito bem pontuou, de maneira brilhante, né, com essa introdução, a gente vem falar exatamente sobre essa grandiosidade da proposta. A necessidade de aprofundamento ela é grande, então acredito que hoje nós vamos apenas pincelar informações importantes e que já irão nos ajudar nesse processo de entendimento, né, do que é a temática desse curso de hoje, dessa aula, e nos instigar a querer mais, né, Maria? Nos instigar a querer fortalecer, a querer entender mais, a querer conhecer um pouco mais sobre essa propriedade, a conhecer um pouco mais sobre identidade, a conhecer um pouco mais sobre causa social e também como é que a gente consegue fazer a interligação entre causa social, entre identidade e entre captação de recursos. Então, são 3 pontos necessários para quem está nesse processo de lida diária, de fazer profissional, de uma instituição, dentro de um projeto, dentro de algo que necessite, né, se apresentar de maneira pertinente e de uma maneira que fale uma linguagem clara, objetiva e que alcance propósitos pessoais e que apresente causas, né, sociais, que me perdoe a expressão, mas a gente vai entender um pouco mais na frente, comova diante de realidades, mas, ao mesmo tempo, abrace para que muitas outras pessoas possam tentar e estar caminhando dentro desta realidade. Então, é um pouquinho do que a gente vai ver hoje, mais uma vez. Nós vamos ter, sim, uma necessidade de nos aprofundarmos, então a Social Visa depois já pode pensar numa proposta para a gente. E aí, hoje, nós queremos mesmo criar mesmo aí nas nossas cabecinhas mais e mais necessidades de se ampliar essa discussão. Então, hoje, a gente trazer aquele tempestade de ideias, né? Então, nós vamos conversar, nós vamos partilhar, nós vamos trocar experiências, e aí, uma outra oportunidade, nós podemos estar aprofundando cada vez mais essas discussões. Então, peço licença a vocês, eu vou fazer uma partilha aqui de um pequeno slide para a gente fazer um acompanhamento da minha fala, para ficar melhor, para que vocês possam ir acompanhando, mas vou ficar à disposição para a gente fazer essa troca, para a gente ir perguntando, para a gente ir compartilhando, trocando experiências, e assim a gente vai ampliando cada vez mais o nosso conteúdo informacional. Então, a gente começa aqui, né, falando sobre causa social, identidade e captação de recursos. Então, como muito bem eu pontuei, por vezes a gente se pergunta, não, mas eu sei exatamente o que nós estamos apresentando. Então, nossa instituição, nosso órgão, o espaço onde nós atuamos, ele trabalha de maneira específica com a situação de risco social ou a situação de crianças e adolescentes que estão em risco social pela abuso, né? Pela violência sexual, pelo abuso. Então, quando a gente traz essa perspectiva,
da violência enquanto causa social, nós trazemos também a necessidade de apresentar e também difundir tudo aquilo que está envolto com aquela temática. Dentro de uma das instituições em que eu trabalho, nós temos um acolhimento institucional. Então, nós trabalhamos com crianças e adolescentes que estão acolhidas, né, institucionalmente, porque foram vítimas de alguma situação de violência sexual, abuso ou nem própria negligência familiar. E agora, recentemente, em uma das buscas para a doação dentro do processo da criança e do adolescente, a gente viu mais uma vez a necessidade de desmistificar a causa social e até ultrapassar um processo de preconceito que por muitas vezes vem com essa que nós trabalhamos. Nós ouvimos de algumas pessoas pontuarem que essas adolescentes que estão inclusas em uma instituição de acolhimento, por vezes são aquelas que andam com um short curto demais, são aquelas que vivenciam espaços onde elas não poderiam estar, são aquelas que andam com uma roupa mais decotada, são aquelas que têm posturas que levam alguém a tomar uma atitude de causar, de executar um abuso ou uma violência. Então, de certa forma, essa postura diante dessa causa social reforça, né, uma visão ainda presente e que nós, ao defendermos e atuarmos sobre esta causa social, também precisamos desmistificar. Então, quando a gente fala de causa social, a gente começa fazendo uma determinada pergunta aqui, e que faz muita diferença para o nosso entendimento. E aí eu queria saber se as duas pessoas que estão presentes conosco, se elas poderiam, né, nos pontuar. Quando eu falo de causa, de identidade, eu estou falando de algo específico, né? E aí, quando a gente trabalha a causa social, a gente fala também de propósito. Então, eu queria saber, vamos falar aqui com a Maria Elisângela, né? Maria, hoje você está aqui. Qual seria o propósito e o que é que te move para estar aqui neste momento, nesta aula, nesse curso? Não existe resposta certa, viu? Existe a resposta que você vai nos dar. Assim, entender um pouco mais, né? Me aprofundar um pouco mais nessa questão social, porque assim, a gente precisa também de preparo técnico. A gente tem muita vontade de mover o mundo, mas a gente precisa de preparo, principalmente, para a gente poder fazer acontecer. Exatamente. E Maria, o que é que te faz lutar, né? Você falou da questão da necessidade técnica, e hoje, qual é, além dessa necessidade de querer transformar o mundo de maneira técnica, né? Qual é a causa que hoje te move para te fazer estar aqui? Uma causa específica, no caso? Pode ser, ou então algumas outras que te movem. Assim, essa causa social. Ainda não tem especificamente assim, porque ainda estou buscando um pouco mais de preparo, né? Uhum. Para poder me inserir em alguma. Né? Mas eu tenho essa vontade. Olha que interessante. Eu estou buscando mais informações para me inserir em alguma. Então, isso é um movimento comum entre todas as pessoas, né? Então, quando a gente fala de causa social, e principalmente o objetivo de alcançar pessoas para que se mobilizam diante da causa social, em que a minha instituição está interligada, está ligada e que tem um objetivo de intervenção, a gente precisa também trabalhar nessa perspectiva de mobilizar ao apresentarmos aquilo que nós trabalhamos, né? Então, quando a gente fala, a gente vai aqui nessa minha pergunta, nós estamos unindo duas coisas. Quem nós somos? Nós somos instituição que intervém sobre uma causa social e nós somos pessoas que têm propósitos pessoais.
Ao mesmo tempo, por que nós lutamos? Nós somos uma instituição que lutamos para uma transformação, uma proteção social, um desenvolvimento integral, um processo de autonomia, ultrapassar uma situação de risco social, e aquilo nos move a lutar. Mas, ao mesmo tempo, nós também somos uma pessoa que busca algo para lutar. Então, é essa a ideia que a gente tem que ter, né? É essa a ideia que a gente tem que ter. O mesmo propósito pessoal de uma pessoa, ela também pode alcançar e pode ser abraçado pelo propósito, pela missão, pela visão, pela identidade de uma instituição. E é assim que nós vamos fazendo acolhidas, interligações, encontros, e a gente vai possibilitando também o processo de captação de recursos. Então, eu recordo, dentro da instituição em que eu trabalho, nós fomos fazer, dentro de uma das nossas mantidas, nós trabalhamos com crianças e adolescentes através do esporte, da cultura e do lazer, acesso a lazer. E aí a gente faz apresentações culturais, de dança, música, em alguns locais. E aí, recentemente, nós estamos com uma proposta de apresentação que é o Cabeça de Cuia. Então, a gente vai e leva os nossos meninos e meninas que montam a coreografia de maneira bela, quase 7 minutos de apresentação, e a gente vai para apresentar. Chegamos num determinado espaço e a gente faz o quê? A gente não simplesmente chega e dança. A gente fala o que nós somos. A gente fala quem são aquelas crianças. A gente fala sobre a nossa atuação. A gente fala sobre a causa social que nos move até ali. E a gente fala o porquê que aquela coreografia ela vai fazer diferença sobre a vida de quem assiste e sobre a vida de quem apresenta. Então, a gente faz toda aquela roupagem para dizer, olha, não é só uma simples coreografia, mas é uma criança e uma adolescente que, a partir de uma acolhida social, de um acompanhamento técnico, de um acesso a direitos, de um fortalecimento da função protetiva da família, ele tem, através da dança, todo um processo de mudança, todo um convite, né, a um protagonismo, a uma autonomia e ao desenvolvimento. Então, nós fazemos toda essa fala, levamos material e dançamos. Então, os meninos se apresentam divinamente bem. Ao final dessa apresentação, que foi lá no Metropolitan, uma pessoa chegou para a gente e disse assim, eu estava atrás de algum lugar que eu pudesse abraçar e que movesse e que me apresentasse um intuito para me mover. Há muito tempo eu tenho um propósito social, mas eu precisava de um propósito para me mover e poder contribuir diretamente com isso. Então, foi através dessa pessoa que nós conseguimos chegar numa parceria, foi através dessa pessoa que nós conseguimos alcançar um outro ponto de captação de recursos. Então, foram propósitos que se alinharam através da nossa identidade, da nossa causa, e levaram outras pessoas a vivenciar esse processo de propósito e nós alcançarmos uma outra margem de tudo isso, que é a captação de recursos. Então, quando a gente fala sobre causa social, propósito, a gente fala exatamente sobre isso também, né? Sobre o que nos move. Então, Hugo, seja muito bem-vindo. Alegria ter você aqui. Assim também como a Renata Roque. Oi, Renata. Seja muito bem-vinda. Que prazer ter você aqui no nosso curso. E a Amanda também. Então, vi que também entrou a Amanda Soares, o Hugo e agora o Isaías. Então, que alegria ter vocês aqui. Muito bem, olha só. Pois, Hugo, prepare aí o seu fone, porque nós vamos ter muito o que partilhar. Então, o nosso objetivo é que nessa aula de hoje a gente possa fazer essa troca de experiência, né? E perguntar mesmo, né? O que é que move as pessoas, como é que nós estamos preparados tecnicamente para estar movendo, né? Eu ouvi uma vez uma pessoa falar que, não, será que nós estamos vendendo causa social? Eu falei assim, não, nós não vendemos causa social e nem podemos, mas nós precisamos comunicar a causa social.
Então, quando nós falamos de causa, a gente está também próximo da história do propósito, e é o que nós estamos aqui nos perguntando. Primeiro, o que é que nos move? A gente começa falando de propósito social. Cada pessoa, cada sujeito, indivíduo, ele é movido pela existência de uma necessidade, de uma limitação. Ele, em algum momento do percurso de vida, ele vai estar antenado a isso. Uma das instituições que trabalha com captação de recursos, né, aqui, a Associação Brasileira do Terceiro Setor e a Associação Brasileira de Captação de Recursos fizeram uma pesquisa no ano de 2019, onde eles pontuavam que, dentro das perguntas feitas, era interrogado: você tem o desejo de contribuir ou ofertar seu tempo ou recurso financeiro para alguma causa social? E mais de 76% das pessoas falaram que têm desejo de contribuir diretamente com uma causa social para que pudessem visualizar a resolução de um problema, a resposta de uma necessidade ou ultrapassar de uma limitação para alguma pessoa. Então, só esse ponto a gente já consegue, né, confirmar que as pessoas estão, sim, em busca de alguma possibilidade de contribuir. Algumas de maneira mais expansiva, outras de maneira mais pontual. Exemplo, uma certeza que eu tenho: todos os meses vai bater alguém na porta da minha avó e ela vai entregar dentro do envelope R$ 20 para o telemarketing que ela ajuda todo mês. Ela fala: não, minha filha, eu não gosto de dar comida, eu não gosto de dar dinheiro na porta, não sei o quê. Mas na hora que o homenzinho, ela fala desse jeito, mas na hora que o homenzinho liga, eu digo: moço, passe aqui que meus R$ 20 já estão guardados. E aqui em Teresina, nós temos instituições que hoje, a partir desse cuidado, né, de ligar, de perguntar, eles ligam para minha avó, eles perguntam como ela está, ligam no dia do aniversário, mandam cartão, e aquilo tudo, ela nem conhece o local da instituição, mas a gente já viu que existe, eu já acompanhei no Instagram, então a gente deixou ela permanecer com esse movimento, né? Porque foi uma resposta para ela positiva. Então, como ela pontuava: olha, as mulheres que vivem lá, elas têm dificuldade, então eu estou contribuindo, de certo modo, para ultrapassar um problema que elas estão envolvidas lá. Então, é esse movimento de o que nos move que nós podemos ir alcançando pessoas, e principalmente, não simplesmente pela nossa instituição, mas pela causa em que nós estamos intervindo. Então, quando a gente fala do que nos move e desse propósito pessoal, a gente está falando de quê? A gente fala da identificação de um problema social, nós precisamos ter claro sobre o que é que move, e isso eu estou falando da pessoa. As pessoas pesquisam, nas pesquisas do Google, estava vendo, muitas pessoas pesquisam sobre instituições que trabalham com tratamento oncológico, instituições que trabalham com criança em situação de acolhimento, instituições que trabalham com a questão ambiental, instituições que trabalham com famílias que estão no semiárido, na Caatinga ou em outros lugares, e vários outros problemas que são pesquisados na internet no intuito das pessoas procurarem instituições que estão ligadas a ela. Então, muitas coisas movem, como, por exemplo, os problemas sociais que estão imersos aí dentro da sociedade. Valores e princípios das organizações são outras coisas que movem as pessoas. São outras coisas que se encontram dentro desses propósitos. Então, por isso que, mais do que nunca, nós vamos adentrar aqui também sobre a necessidade de alinhar a nossa identidade, o que nós falamos, a causa social que nós defendemos e atuamos com o propósito de cada uma das pessoas. É tocar, como diz a minha chefe, né? É tocar lá no coração, mas fazendo as pessoas perceberem que não é só uma ação de caridade, que é também uma ação de caridade, mas que a gente precisa também fortalecer a instituição para que ela consiga atuar diretamente sobre aquele problema.
Então, não é só ofertar a boneca lá no final do ano, mas é também fazer a instituição conhecida, contribuir no impacto positivo sobre aquela realidade familiar, não simplesmente para ofertar a boneca, e que é importante, mas que aquela criança ultrapasse a situação de vulnerabilidade que ela está envolvida. Então, o desejo de causar impacto positivo é outra questão que move as pessoas, né? Então, as pessoas têm a necessidade intrínseca de deixar um legado, de causar uma melhoria na qualidade de vida de alguém, no meio ambiente, nos espaços, nas instituições. Então, tudo isso se torna importante. Outra coisa que nos move é o significado e a realização. Então, você se sente bem em poder contribuir com algo, né? Então, você se sente bem em fazer parte daquele processo de melhoria de algum espaço, de melhoria, de ultrapassar vulnerabilidades, de contribuir diretamente com a vida de uma família. Então, nós também temos que pensar na pessoa nessas duas possibilidades. Desculpa. Dela, como alguém que se move para contribuir. Eita. E, ao mesmo tempo, na realização pessoal. Também é importante para todas as pessoas. Só um minuto, vou só pegar aqui minha água. E aí, a gente traz, né? A causa social e o propósito pessoal, eles podem ter conceitos distintos, como, por exemplo, a causa social é uma razão de ser, é uma promessa de mudança de mundo. Eu digo isso se for instituição. E quando eu falo isso a nível pessoal, é uma necessidade pessoal de ajudar a sociedade, de imbuir valores. A causa social, de certo modo, é a questão específica que precisa ser impactada ou intervida. Então, quando eu falo de causa social, eu estou falando de expressões da questão social, estou falando de problemas sociais, eu estou falando de demandas, eu estou falando de limitações, eu estou falando de dificuldades, estou falando daquilo que, como diz a nossa fundadora, é aquilo que faz com que a pessoa tenha um motivo para chorar. Eu acho isso incrível. Então, quando eu falo de causa social, a gente fala de realidades que precisam, que não estão dentro do correto, né? Dentro da situação mais adequada, e que elas precisam de intervenção para que se consiga chegar a uma realidade de qualidade, de bem-estar, de segurança, de tudo isso. Então, mesmo que o propósito ele tenha essa visão diferenciada da causa social, o propósito é o que nos move, a causa é aquilo que precisa ser impactada, intervida, alterada e transformada. Então, essa visão ela é muito importante. Então, a causa social é um tema ou movimento que busca promover melhorias na sociedade, né? Combate desigualdades, problemas, e a gente traz alguns exemplos, né? Exemplos de causas sociais. A gente tem o quê? A gente tem... Ai, passei demais. A gente tem a educação, com projetos que visem melhorar o acesso à qualidade de ensino, a evasão escolar, a questão da drogadição dentro das escolas, a presença da criminalidade, a baixa qualidade, né, a infraestrutura das nossas escolas. Então, tudo isso podem ser problemas sociais, causas sociais embutidas dentro da educação. Saúde. Iniciativas para melhorar o bem-estar das comunidades e dos indivíduos, exemplo, o tratamento oncológico, o acesso a medicamentos, o acesso a tratamento digno para algumas doenças. Então, exemplo, aqui em Teresina tem uma grande entidade que trabalha com uma causa social específica da saúde. Eles trabalham com os pacientes, né, com pessoas que são diagnosticadas com hanseníase e que, pela via do poder público municipal ou estadual, eles iriam demorar demais para iniciar um tratamento, porque a hanseníase pode causar perca de membros, pode causar mais e mais situações de dependência física, e fora a necessidade de cirurgias, e em muitas vezes, quase que 70%, a necessidade... Então, o que é que essa entidade trabalha? Ela viu como causa social a resposta
as demandas da pessoa que é diagnosticada com a hanseníase. Então, lá, eles têm o que é que a pessoa com hanseníase mais tem necessidade? Ela tem necessidade de um dermatologista. Ela tem necessidade de uma prótese. Ela tem necessidade da fisioterapia. Então, pronto, a nossa causa social, que é a intervenção direta sobre o paciente com hanseníase, vai responder essas 3 necessidades reais e urgentes dele. Então, essa é a causa social. Responder à limitação do acompanhamento, das consultas e do acesso a uma prótese a quem necessita com urgência de um tratamento na área da hanseníase. Então, ou seja, existem outros pacientes de outras áreas? Não. O foco deles é a hanseníase. E eles trabalham isso de maneira muito possível, mostrando para a sociedade o que é a hanseníase. Eles não estão preocupados, que isso é o olhar que nós temos que ter de causa social. Eles não estão preocupados apenas em ofertar a prótese, mas eles também estão preocupados com aquelas pessoas que ainda não entraram no centro e que estão sendo acompanhados por ele. Qual é a preocupação? Já que a minha causa social é a hanseníase, então eu preciso fazer um trabalho de orientação e de informação sobre a doença. Então, eles não esperam a pessoa chegar no centro. Eles já fazem um trabalho de informação, de diagnóstico precoce, de orientação, de exames gratuitos, fazem distribuição de material, identificação de primeiros sintomas, tudo isso para evitar a necessidade dele chegar ao centro. Porque ele chegando ao centro, ele já está com um nível de doença em que ele vai precisar de uma intervenção mais plausível. Ou seja, a causa social, ela pode trabalhar na prevenção, então, ela não vai só intervir sobre algo, ela vai prevenir também que aquela situação, ela seja executada. Aí nós temos os direitos humanos, o combate à pobreza, a própria situação da violência doméstica, a violência contra a mulher, a ampliação das facções e da criminalidade entre a criança e o adolescente, e tantas causas sociais que estão aí presentes, o meio ambiente, né? E que estão aí presentes e que a gente precisa, estão gritando para que a gente possa fazer essa intervenção. Então, eu trago até aqui, se ainda está aqui o Luiz e o Luiz não, o Hugo e cadê? Renata, sim. Ela está até com o áudio aberto aqui. Não sei se está tendo problema no... E Hugo, me diz uma coisa. Tu pode contribuir comigo aqui. Eu trago essa pergunta, né? Você já conseguiu perceber que as pessoas, elas se aproximam mais das instituições pela causa e não pela ONG? Isso é perceptível para vocês? Alguém mais que quiser contribuir, pode me ajudar. Boa noite, boa noite. Primeiro dizer que é um grande prazer de estar aqui, né? Ouvindo, aprendendo e construindo conhecimento juntamente com vocês. E dizer que sim, a gente tem um trabalho já desde 2014 e, de fato, as pessoas elas nos procuram dizendo que é isso que elas gostam de fazer, né? É isso que move a ação delas enquanto seres humanos. Então, é muito do sentido mesmo daquilo que toca, daquilo que é a essência dele, do que do entendimento da instituição. E aí depois é que eles querem saber, mas me diz como é que funciona e tudo, mas aquilo que chama atenção, aquilo que atrai, de fato, eu também enxergo sendo a causa. Exatamente, né? Então é por isso que a gente fala, né? Aí eu até fiz outra pergunta. E se você estiver comunicando a sua causa de maneira equivocada, né? Ou se a gente não estiver comunicando a nossa causa? Como é que nós vamos ter pessoas que vão unir o nosso propósito, que vão unir o seu propósito àquilo que nós estamos trabalhando com intervenção, né? Então, assim, quando eu falo de causa social, eu estou falando do existir de uma ONG. Então, se eu não estivesse fazendo uma intervenção sobre a violência e o abuso sexual contra a criança e o adolescente, a minha instituição, ela precisaria existir? Não necessariamente. Por quê? Porque eu não teria aquela causa para estar intervindo. Então,
Quando nós trabalhamos a causa social, é a nossa estratégia também para apresentar para a sociedade aquilo que nós estamos tentando executar. Então, isso eu digo para vocês com total clareza, assim como o Hugo pontuou para a gente. As pessoas se conectam pela causa. Tá aí a Maria, que disse agora há pouco para a gente, né? Eu estou em busca de algum local, de algum espaço, eu estou em busca dessa causa, né? Onde eu possa me integrar e poder contribuir até de maneira técnica. Então, quando eu falo dessa causa social, eu estou falando também da nossa necessidade de saber comunicar da melhor maneira o que é essa causa social. Eu gosto de falar muito claramente, né, quando a gente está no processo de elaboração de projetos. Eu trabalho com elaboração de projetos, e aí eu estava uma vez conversando com a instituição, aí ela disse assim, Suene, então, a gente começa logo falando qual é o projeto, né, a gente começa falando logo das atividades, quanto a gente vai precisar e do que a gente quem vai trabalhar no projeto. Eu falei assim, não, vocês precisam se apresentar. Ah, mas é bom falar da instituição, dentro do projeto não já tem a documentação que fala dela e tudo. Eu falei, não, vocês precisam se apresentar. E é aí na nossa apresentação institucional, na apresentação do proponente do projeto, que nós vamos apresentar com clareza a interligação da nossa instituição com aquilo que nós estamos nos propondo a fazer. É aí que nós apresentamos a causa social que nos move, é aí que nós apresentamos os dados que nos fazem querer e necessitar permanecer na atuação dessa atividade. É aí nessa apresentação que nós conseguimos botar com total clareza a expertise da nossa instituição dentro do desenvolvimento e na transformação de vidas a partir da intervenção sobre esta causa social. Então, a gente não vai só dizer que nós vamos executar o projeto bola para frente. Não. Eu vou dizer, olha, nós somos o raio de luz, e a nossa intenção é um trabalho continuado com a criança e o adolescente. Por que um trabalho continuado com a criança e o adolescente? Porque hoje os dados mostram, dentro do território onde nós estamos, no espaço onde nós habitamos, que a realidade das crianças e adolescentes é essa. As vulnerabilidades são essas, os riscos sociais são esses, e nós estamos aqui, acolhendo, acompanhando e buscando, a partir das nossas ações, uma transformação de vida. É por isso que nós executaremos o projeto Bola para Frente. Então, esse é o nosso olhar amplo. A todo momento, está apresentando que essa causa social que te move é a causa social que nos faz intervir. Então, esse olhar precisa estar muito claro. Unir propósito, causa social e, principalmente, a identidade que nós apresentamos regularmente. Aí eu trouxe só algumas pequenas diferenças que é interessante que a gente saiba e que faz a diferença para a gente aprender cada vez mais, né? Aqui, iniciando, né? A gente traz aqui sobre causa e propósito. Lembrando, a causa social, ela é institucional e o propósito também institucional e pessoal. Então, a natureza, né? A causa social, ela é uma questão ou um tema social, ambiental específico. E ele é externo à instituição. Então, a causa social é externo à instituição. O propósito é a razão de existir de uma instituição ou aquilo que move uma pessoa de maneira específica a atuar sobre determinado problema. O que é a flexibilidade? Aqui a gente fala de empresa, né? Mas eu estou falando mesmo de instituição. A flexibilidade é que você pode sim atuar sobre várias causas. Então, eu estou trabalhando com, exemplo, uma das nossas instituições agora, nós trabalhávamos com a criança e o adolescente, a adolescente grávida. Então, essa era a nossa causa social. Então, a gente fazia pesquisas, a gente trabalha, faz a acolhida da adolescente, o acompanhamento dela até 1 ano após o parto. Então, a causa social da adolescente grávida é o nosso foco de atuação. O que aconteceu? Nós começamos a perceber que o grupo de bebês que estava nascendo e as crianças dessas grávidas até 1, 2, 3 anos estavam demandando algum tipo de intervenção, que começou a ser feita, mas sem um alinhamento
técnico, né? Ou a informação disso dentro dos nossos documentos. Então, era tipo assim, eu atendia a grávida, a adolescente grávida. Quando dava daqui a um ano, ou até antes disso, havia uma necessidade de um acompanhamento mais próximo do bebê. Nós temos uma escola, então se tornou muito comum. Quando a criança que nasceu, daquela adolescente grávida que nós acompanhamos, completava os 3 anos de idade, a gente já tinha um cuidado de chamar a mãe e inserir na nossa escola filantrópica. Ou seja, o bebê começou a ser também a nossa realidade de intervenção. E por que, Suene, essa necessidade de intervenção? Porque muitas vezes a grávida ela conseguia ter o bebê, continuar estudando a partir do nosso acompanhamento, fazer um curso de qualificação e ir melhorando a sua realidade de vida. Mas, em muitas vezes, o local onde ela habitava, as pessoas em que ela vivenciava, a sua realidade familiar permanecia a mesma. Então, a gente já ia ter um bebê crescendo em uma situação de vulnerabilidade. Então, a gente começou a visualizar isso e perceber que precisávamos inserir mais uma causa social. E aí, a gente viu a necessidade de trabalhar, né, o acompanhamento da primeira infância, né? Então, a gente ampliou. Trabalhamos com a adolescente grávida e trabalhamos com a primeira infância, né? Os riscos sociais daqueles bebês que estavam inseridos dentro daquelas realidades. Então, ela pode ser ampliada, assim como o propósito, no caso, aí eu falo da instituição em si, o seu propósito de ser, ele é algo autêntico, faz parte do DNA da instituição e ele não vai mudar com facilidade. Então, ela nasce com aquele propósito, ela pode ter algum tipo de mudança, transformação, mas a sua base real, ela permanece a mesma. E a relação com o negócio, né? Eu falo assim, essa causa social, ela é frequentemente uma ação que pode se transformar numa intervenção de um voluntário, nas doações, nas parcerias público-privada. Então, pode ser, como na Casa Maria Menina, que é a nossa instituição, nós somos a única do Piauí. Então, a gente divulga isso. A nossa causa social, ela tem uma base boa de divulgação. Eu estou trabalhando com adolescente grávida. Então, aqui em Teresina, quando se pensa na adolescente grávida, se lembra da Casa Maria Menina. Então, automaticamente, eu consigo ampliar esse leque de doações. Por quê? Porque nós estamos fazendo com que essa causa seja difundida cada vez mais. E assim também o propósito, ele se torna, né? Essa estratégia de, a partir dele, nós conseguimos ter um modelo de atuação, nós conseguimos ter um modelo de operacionalização, nós conseguimos ter um modelo de intervenção, e que vai fazer com que a nossa atuação seja qualitativa. Então, é interessante que a gente também tenha essa visão. Alguém quer pontuar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Estão conseguindo entender aquilo que a gente está trazendo? Fiquem à vontade, vocês podem fazer qualquer tipo de intervenção. Fátima, você chegou? Eu estou aqui, professora, faz um tempinho. Oh, coisa boa! Gosto de dar aula para a Fátima, que ela é a nossa aluna do eixo Rio-São Paulo, né, lá de Osasco. Aí, toda vez que eu dou aula para a Fátima, tá chovendo, tá fazendo frio, ela tá de casaco. Então, assim, eu estou aqui num calor de 36, quase 35 graus, e ela tá lá, com certeza, Não, embaixo da coberta. eu dando aula para ela, e ela de manga comprida, com muito frio, e eu falei, gente, que legal. Me sinto lá. Seja bem-vinda. Obrigada. E aí, mais uma vez, eu gostaria de ouvir vocês, se fosse possível, né? Deixa eu perguntar. É possível a gente unir a identidade da instituição com uma causa social? Vocês acreditam que é possível a gente fazer esse tipo de união? Até porque eu já pontuei um pouquinho, né, sobre isso. Mas eu gostaria de ouvir vocês. É possível a gente unir? Pegou suas apresentações. É de suma importância. Pronto, então é de suma importância, né? Por quê? Porque a gente quer falar, Fátima? Fique à vontade. Eu também acho importante que nós lá no Inovar unimos o útil com a causa, que é capacita a mulher na costura. Então tem um propósito e uma ação, né?
Sim, com certeza. É essencial, exatamente. Então, assim, fazer com que a nossa instituição, aquilo tudo que ela trabalha, aquilo tudo que ela se propõe, ela consiga se apresentar de maneira que ela ligue as pessoas, aquilo que nós perguntávamos agora há pouco. Se o que move as pessoas é a causa social, então, quando as pessoas são atraídas pela causa para a minha instituição, ao chegarem lá, elas vão precisar também ser apresentadas aquilo que nós nos colocamos para fazer a diferença e impactar sobre essa causa. Então, nós temos que aproveitar as oportunidades. Então, eu chego lá no Instituto Inovar da Fátima, em Osasco, porque eu achei interessante um projeto que eles fizeram aí, que ela até aprendeu nesses cursos que ela fez, e aí o projeto é Sorrisos que Transformam. Um exemplo. E aí eu fiquei, Sorrisos que Transformam. Que projeto interessante. Então, vamos lá. Quem é que vai... Que sorrisos serão esses que serão transformados? Pronto, são sorrisos de crianças que serão impactadas através de campanhas coletivas em períodos específicos do ano. Então, é o período da criança e o período do Natal. Tem outro, Fátima? Ou é só esses dois? Esses dois. Pronto, tem períodos específicos. É na campanha do Natal e na campanha do Dia da Criança. Pronto. Qual é a intenção? Que eu, Suene, possa contribuir para a transformação de um sorriso, ou para esse momento do sorriso. Então, a gente consegue, nessa campanha de levar uma pessoa até a instituição, para que ela consiga contribuir para o sorriso de uma criança, então eu estou chegando lá com essa intenção, porque algo me moveu, que foi o meu propósito pessoal. Quando eu chego na instituição, aí chega a acolhida, que já vai falar da identidade social, da identidade institucional, da instituição em que nós trabalhamos. A partir daí, eu vou dizer, olha, Sueli, seja muito bem-vinda ao Instituto Inovar. Aqui no Instituto Inovar, a nossa grande missão é atuar sobre as transformações de vida de crianças e adolescentes que estão vivenciando situações de vulnerabilidade. Deixa eu te mostrar como é que a gente atua. É ali, ó. Tá vendo a capoeira? Eles chegam aqui todos os dias, recebem fardamento, lanche, e não ficam em situação ali, mais expostos na rua e outra coisa. Tá vendo ali do outro lado? Nós temos o reforço escolar. Eles saem da escola, se alimentam e vêm para cá. E aqui eles fazem as atividades e fortalecem o processo de educação, de aprendizagem e o entendimento de que eles precisam estar frequentes na escola. Ali do outro lado, nós temos o curso de costura, que são as mães das crianças, que recebem qualificação e saem daqui com um processo de qualificação profissional para garantir renda, gerar e transformar a vida. Aí eu digo, quer dizer que tudo isso é que vocês fazem. Ótimo. Eu me sinto motivada a partir da identidade que a instituição traz. Aí eu vou mostrar a infraestrutura, o modo como eu falo, o modo como eu apresento, as cores da nossa instituição, o trabalho desenvolvido, quem está presente. Então, tudo isso fala sobre o meu processo de intervenção em uma causa social. Então, por isso a identidade, ela se une, sim, de maneira expressiva e necessária com a causa social. Hugo, pode falar. Eu acho, assim, super importante que a gente, de fato, faça essa conexão, porque muita gente, às vezes, se perde quando ele vai até buscar um apoio, justamente captar recursos para que desenvolva qualquer projeto, porque ele não consegue comunicar. Ele está falando, por exemplo, de meio ambiente, mas aí as ações dele acabam agredindo muito mais o meio ambiente do que ajudando, ou então ele leva uma apresentação que não está adequada, né, com os seus objetivos. E aí eu falo muito que quando a gente constrói a própria identidade do INDESA, que é o Instituto de Desenvolvimento Social Ativar, o instituto do qual eu estou como diretor-presidente atualmente, a gente ficou pensando o que a gente poderia colocar para representar essa nossa causa, essa nossa ação, é isso que nos motiva, né?
E aí nós fizemos nós colocamos o círculo no centro, como se fosse ali a causa maior, a qual nós estamos protegendo, digamos assim, né, buscando transformar. E aí nós colocamos ondas, né, são traços curvados ao redor, se espalhando, intercalando eles, depois eu posso tentar mostrar de alguma forma, né? E aí ela faz uma ideia de uma onda sonora, que ela vai se movimentando e tentando alcançar o máximo de espaço, né, possível para que aquele som seja escutado. Então, é mais ou menos isso que a gente pensou, mas no sentido da atuação. Então, o centro é aquilo que a gente protege, as ondas somos nós em movimento para, a partir disso que nos move, justamente, aquilo que nós temos como essência e princípio para buscar ajudar a gente chegar em vários outros lugares, a gente chegar em vários outros espaços. Então, com uma proposta, uma perspectiva de expansão, de alcance, né? Essa seria a palavra. E muita gente fica assim, o que é isso? É uma flor? O que significa? As pessoas não conseguem, né? Algumas pessoas, na verdade, não conseguem entender, mas justamente porque eles não conseguem enxergar essa identidade vinculada à causa, eles não conseguem pensar, refletir sobre aquele símbolo, sobre aquilo que a gente apresenta. E finalizando, essa questão de vincular, e não só a própria imagem institucional, mas também para os projetos, para as ações, por menor que seja, que a instituição desenvolva, venha realizar, é interessante que ela de fato discuta, perceba e construa algo que fale, que você consiga olhar e entender, ou se você falar, nós fazemos isso, nosso objetivo é este, você olha de novo para aquela imagem, você consegue enxergar. Entender. Exatamente. Olha só esse final, né? Quando você compreende a instituição e você consegue apresentar de maneira clara a sua identidade, automaticamente, quando você olha de novo para o logo, você vai entender o que a entidade está se propondo, né? Está se colocando à disposição. Então, é exatamente isso, Hugo. É a necessidade da gente estar trazendo, né? Essa visão ampla do que é a identidade, mas principalmente ligando ela a essa causa social. Nós não podemos trabalhar de maneira isolada. Não tem como, nas minhas atividades, no meu plano de ação, no meu objetivo, na minha missão, eu não falar da minha causa, né? Eu não falar daquilo que nós estamos nos propondo. Se é transformação, se é intervenção, se é de redução. Então, tudo isso a gente vai tentar, sim, se propor para poder fazer transformações. Aí eu trouxe alguns pontos e até fiquei feliz pela fala do Hugo, né? Porque ele traz um pouquinho daquilo que eu vou trazer agora, né? Ele reforça o que eu vou falar agora. Eu trouxe alguns pontos chaves, né? Oi, Luciana. Seja muito bem-vinda. Você quer falar? Oi, professora. Boa noite, pessoal. Boa noite, bem-vinda. Obrigada. Pegando a fala sobre a identidade, como eu lhe falei que teve o projeto Pacuri aqui no mês passado, e uma das grandes dificuldades que as organizações estavam tendo é justamente isso, a identidade da instituição para quando for pedir ou fazer um projeto, né, para arrecadar recursos. E eu senti lá que eles têm muitas dificuldades em construir sua própria identidade, né? Não sabe por onde começar. E o projeto foi muito importante, foi enriquecedor, tiraram as dúvidas, recebemos um questionário sobre a instituição, que depois eu posso estar repassando lá no grupo, professora, para as meninas darem uma olhada, que é muito importante. São perguntas pertinentes para a associação mesmo. Estava procurando aqui nas minhas coisas, mas acho que eu deixei lá no serviço. Mas eu tenho em PDF, ele é muito bom, que ali é a avaliação autodiagnóstico da instituição em relação ao que você faz, ou que não fez, o que ainda vai fazer, quais coisas podem melhorar, né? E é justamente isso, a identidade da sua associação, da ONG, da organização que você está inserido, né? Para que possam melhorar, para que possam arrecadar recursos, não só material, mas também de ajuda de pessoas, né? E às vezes pessoas só falam de
arrecadar recursos, só pensa no dinheiro, mas também tem os recursos humanos, né? Exatamente. Para estar ajudando a trabalhar na instituição. E eu vi que aqui no Clube de Mães, da onde eu estou, que eu fui inserida a participar, eu vejo que nas questões não está acontecendo. E tinha uma outra lá da Associação Pestalozzi de Codó, ela disse também que não tem. E eu falei para ela, pois quando tiver a próxima reunião, você leva esse diagnóstico para que elas possam estar avaliando a associação e ver o que pode melhorar da identidade da instituição. É isso. Muito obrigada, Luciana. Feliz em você estar aqui conosco e partilhando, né? Trocando experiências. Muito obrigada mesmo. E como você pontuou, Luciana, uma das nossas grandes dificuldades que a gente acompanha, né? A Social Vision, a gente tem essa possibilidade, a Renata Roque que está aqui, eu acredito que isso é um dos grandes pontos mesmo de entrave de muitas instituições, né? É a definição. Se a gente tem uma dificuldade de definir a nossa causa social, né? Então, quando eu falo definir a nossa causa, é a gente se debruçar sobre ela, saber falar sobre ela, saber se justificar, entender a partir de um diagnóstico como é que está a realidade. Exemplo, quando eu falei da Casa Maria Menina, lá aqui em Teresina, a gente anda com o nosso relatório através de dados da Secretaria de Segurança, da Secretaria de Saúde do Piauí, da Fundação Municipal de Saúde, e a gente diz, olha a quantidade de grávidas adolescentes que nós tivemos em Teresina em 2024, olha a quantidade que nós já tivemos agora em 2025, e cadê essas meninas que não chegam aqui, que a gente vai atrás, a gente pede a maternidade para encaminhar, cadê essas meninas dentro das escolas? Porque elas têm idade de estar inseridas. Então, a gente vai na SEDUC e a gente viu que o número de evasão de adolescentes grávidas foi gritante. Então, nós temos dados, a gente sabe falar sobre a realidade, a gente sabe discutir sobre essa causa social e temos condições, assim, técnicas e institucionais de propor intervenções, mas porque a gente entende e trabalha de maneira bem próxima. Só um minuto, gente. Um ponto que a questão... Se a câmera está, ou a cor de falar está fechada. Permitiu acesso durante o uso do aplicativo. Pronto. Meus pais estão numa reunião online aqui, não estavam sabendo abrir a câmera. Então, vamos lá. E aí eu trouxe alguns pontos, né, para a gente discutir sobre isso. O primeiro, quando a gente fala da identidade, a gente tem que conferir personalidade e essência à nossa instituição, à nossa organização. São elementos conceituais e também visuais, que o Hugo até já pontuou para a gente. Então, é a logo, é a placa, é o plano de ação, é o estatuto, o documento institucional de apresentação, é um relatório, é um projeto. Então, a gente precisa dar uma personalidade para aquilo que nós estamos nos propondo a fazer. Então, a gente começa com esses elementos conceituais, que eu vou chamar de estratégicos, e que vão fazer a diferença nesse processo de personalização e de essência daquilo que nós estamos nos propondo a fazer. Aí eu trago alguns pilares principais. Primeiro, nós temos que ter uma missão. Então, a missão, ela é definida a partir da razão de ser da entidade. E eu já falei que um dos pontos da razão de ser da entidade é a sua causa social. Então, o que ela faz e para quem ela faz. Então, quando eu falo da missão, ela tem que falar sobre isso, né? A missão, exemplo, qual é a missão da AMBEAS, da instituição que eu trabalho? Contribuir para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes à luz da educação, da assistência social e da promoção humana, objetivando o desenvolvimento integral, desses sujeitos. Um exemplo, resumindo, eu falei o que nós vamos fazer, sobre o que nós vamos fazer e o que nós queremos. Então, a gente traz essa visão geral. Então, nós temos que ter uma missão que fale da nossa, que apresente a nossa identidade e que mostre qual é a causa social que nos move. Qual é a visão, né? A visão é o que a instituição e a organização, ela deseja para o futuro.
Então, quando eu falo de de visão da Ambés, eu falo tornar reconhecidos nacionalmente e internacionalmente as ações da instituição e e a defesa da causa social sobre o que ela atua. Então, dentro dessa missão, dessa visão da Ambés, eu já estou dizendo, ó, eu quero que as nossas ações elas se tornem reconhecidas nacionalmente e internacionalmente. Para quê? Para que a gente fique famoso? Não. É para que a defesa da causa social que nós nos propomos, elas possam alcançar outros níveis, elas possam alcançar outras pessoas, de acordo com aquilo que nós estamos nos propondo. Então, isso também é importante. Quais são os valores? Que também fala de personalidade e essência institucional. São os princípios e as fundamentações que vão nortear e guiar as nossas ações, as decisões, o comportamento da instituição. Então, quais são esses valores? A defesa da vida, a cultura de paz, e tantos pontos que nós acreditamos que sejam necessários para que uma instituição consiga alcançar os seus objetivos. Então, dentro dos nossos valores, nós podemos colocar o quê? Como eu já disse, a defesa intransigente da vida, a defesa da família, a questão dos valores de, como eu já pontuei, ética, inovação, respeito, inclusão. Então, tudo isso são exemplos de valores que podem ir norteando o trabalho da nossa instituição. E aí, quando nós definimos esses princípios, esses fundamentos, esses valores, eles estarão também imbuídos, né, guiarão, serão a fundamentação para a atuação, para as nossas decisões, para o nosso comportamento. Então, a gente falar, e isso é importante também, porque quando nós temos noção dos nossos valores, que personalizam a nossa identidade, automaticamente nós vamos ter uma noção de que tipo de instituições nós queremos fazer parceria, de que tipo de órgãos públicos nós queremos estar próximo, de que tipo de parceiros, voluntários, pessoas nós queremos que estejam ali, próximo das nossas instituições. Então, isso também faz total diferença para o desenvolvimento do nosso trabalho. Outro ponto, cultura organizacional. A cultura organizacional faz uma diferença imensa no trabalho que nós desenvolvemos. Essa cultura, ela está aí próxima de práticas internas que vão dar base, que vão refletir os nossos valores. É a personalidade, né? A essência da nossa instituição. Então, essa cultura organizacional, a estruturação, a organização, o modo como a nossa forma de se organizar vai falar, ela deve demonstrar a nossa missão, a nossa visão e, principalmente, os nossos valores. O nosso organograma de atuação, as nossas coordenações, os nossos diretores, aqueles que estão à frente da nossa atuação, eles devem estar imbuídos, estar inseridos dentro dessa cultura organizacional, de maneira que eles consigam demonstrar os valores que nós defendemos. Então, eu recordo muito claramente de uma vez um voluntário chegou e quis atuar dentro da nossa instituição. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Apresenta a nossa causa social e apresenta a nossa instituição. E aí, depois de algum tempo, ele não voltou mais, não quis mais dar continuidade ao processo, né, de formação do voluntariado, de inscrição, de inserção temporária nas ações. Por quê? Depois, uma outra pessoa chegou para a gente e disse assim, olha a expressão utilizada. Não, eles são certinhos demais. É uma instituição muito assim, isso aqui é aqui, isso aqui é aqui. Ah, então você não pode fazer do jeito que você quer. Ah, mesmo eu sendo voluntário, eu tinha que chegar num horário lá. Aí a pessoa até disse, mas você não falou o horário? Não, eu sei. Mas eu pensei que eu podia ir no dia que eu quisesse. Ah, eu pensei que eu podia chegar lá e fazer o que eu quisesse. Então, quando a gente apresenta os nossos valores e a nossa personalidade, nós estamos também dizendo
para aquelas pessoas se o propósito dela irá contemplar o nosso ou não. E isso não é ruim, isso é positivo para a nossa instituição, para as nossas instituições. E aí a personalidade da marca, o que é essa marca, né? O que é isso? É exatamente a condição da gente conseguir inovar, simplificar e causar confiança. Então, hoje, quando você chega, agora recentemente eu recebi uma visita de um sistema aqui que trabalha com a prevenção, né? De uma coordenadoria que trabalha com álcool e outras drogas. E aí eles vieram nos conhecer porque nós solicitamos uma inscrição dentro dessa coordenadoria. E aí eu falei, né, olha, nós somos a instituição, e aí eu quero apresentar primeiro para vocês a nossa base documental, preparei um slide muito rápido, mas que a gente consiga, botei um data show, servi uma água, servi um café, abri a nossa sala de reunião, eu disse, para que depois, quando a gente vai partir para o lado do caminhar e conhecer de maneira mais próxima os nossos usuários, os nossos técnicos, ali vocês visualizarem a atuação, você já tem uma visão geral da nossa personalidade do que nós fazemos. E aí eu falei, né? Apresentei qual eram as nossas causas sociais, apresentei qual era a cultura organizacional da nossa instituição, o que nós trabalhamos, nossa missão, visão, os nossos objetivos, que tipo de técnicos nós tínhamos presentes, o que nós fazíamos, o que nós ofertávamos, até as nossas dificuldades. Apresentei tudo isso, e eles, muito bem, dei um documento para cada um, aquilo que nós poderíamos ofertar naquele momento, com a logo da nossa instituição, com o número de pessoas que eram acompanhadas diariamente, mensalmente, no último ano, não para causar só impacto, mas para dizer, olha, nós somos isso, nós estamos organizados assim para intervir sobre esta causa social. Então, agora a gente vai caminhar. Então, eu levei eles, aí sim, nós fomos, ao tempo que a gente ia caminhando, nós íamos encontrando os usuários no caminho, íamos encontrando os idosos, fomos visitando cada espaço institucional, conhecendo os profissionais, aí eu ia chegando e ia falando, professor, fale aqui para ele, né, qual é a causa social que nós trabalhamos neste espaço aqui, aí o professor ia falar, olha, aqui a gente atua com a pessoa idosa, dependente, não dependente, assim, 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 eu falei, muito bem. E aí, coordenador, diga aí para ele qual é a causa social, o que é que nós ofertamos, que estrutura é essa. E aí a gente foi. Ao final, a palavra que ficou foi exatamente essa. Personalidade da marca. Ele disse, Suene, à medida que você me apresentava a sua estrutura organizacional via documento, e depois você conseguiu me mostrar isso na prática, eu senti confiança no trabalho que vocês desenvolvem. Então, isso é personalidade. Então, eles viram e eles entenderam claramente qual é a nossa causa social, como nós fazemos a intervenção e a diferença daquilo que nós nos propomos a fazer. Então, a gente causa, assim, confiança no trabalho que desenvolvemos. Outro ponto, tá aqui, Hugo, ó, que eu trago para vocês, é o logotipo e o símbolo. Um emblema visual, ele figura que simboliza a marca, ele é imediatamente reconhecido. Então, gente, quando você chega, quando você fala de uma logo, exemplo, onde eu vou, por exemplo, vou pesquisar aqui a do Instituto do Hugo, um exemplo. Aí, onde eu for, lá em São Luís, que eu ver ali um menino com uma farda, eu vou ver um outdoor de um projeto, eu vou ver umas crianças se apresentando, entregando um folder, eu falo, essa instituição aqui eu conheço. Essa instituição aqui eu conheço. Ela trabalha com criança e adolescente, está lá no centro de São Luís, que eu nem sei onde é, e eles trabalham assim, assim, assim. Então, automaticamente, e vou, me convide aí, para eu conhecer vocês. Então, automaticamente, não é só, então a gente é obrigado a montar uma logo que fale da nossa instituição. Não é só obrigada a montar uma logo, mas é uma identidade visual daquilo que você está se propondo a fazer. Então, isso faz total diferença. Então, vocês viram na fala do Hugo, né? Olha aí, causa social, diagnóstico, né? Olha ele atrás dado. 8ª maior favela. Então, são dados. Então, quando você traz isso em uma logo,
você trabalha a sua identidade. O Hugo pontuou bem aqui para mim, gente. Ele falou que tem umas ondas, que tem uma outra parte, que quer dizer aquilo, que quer falar aquilo outro. Então, simplesmente não é só uma casinha, mas é uma casa que quer nos falar por que ela é uma casa. É tipo isso. Então, eu estou apresentando uma logo que é uma casa, mas ele tem um significado. Ou de pertencimento para quem vê, ou de acolhida para quem vive. Então, a gente precisa ter essa noção. O que nós queremos falar e como nós conseguimos falar através disso. E isso vai fazer diferença. Porque eu vou ter um cabeçalho, eu vou ter uma placa, eu vou ter um Instagram, eu vou ter um relatório. Então, tudo isso, eu vou ter um papel timbrado, eu vou ter uma padronização daquilo que eu apresento. Eu acho isso incrível, gente. Olha só. Isis, eu preciso te passar um exemplo. Exatamente, agendas, banners, camisas. A Isis me pede uma minuta de uma palestra. Então, exemplo, tudo bem, um exemplo básico. Ou então, vamos pegar a minha instituição, a do Hugo, ou a Inovar, lá de Osasco. Olha, eu gostaria de saber que tipo de atuação vocês têm e o público, o que é que vocês fazem, sobre o que vocês atuam e tal. Tá bom. Eu posso mandar um áudio, eu posso escrever no e-mail, eu posso mandar um WhatsApp, mas eu posso elaborar uma lauda de um documento e apresentar isso de maneira padronizada. Então, eu coloco a minha logo, eu coloco o meu endereço, o meu telefone, o meu e-mail, os responsáveis técnicos pela instituição, eu coloco o público que é atendido, o meu endereço, isso é importantíssimo. É só um endereço. Gente, eu estou dizendo que nós temos um local para executar as nossas atividades. Isso faz grande diferença. Então, é um endereço. Eu tenho um telefone, eu tenho um computador, eu tenho uma impressora. Então, numa lauda, eu posso dizer quem eu sou, o que eu faço, a minha logo, qual é a minha causa, o meu objetivo, quais são as minhas dificuldades e o que eu estou pedindo naquela parceria. E eu encaminho. Não faz diferença eu apresentar o que é um documento e o que é um WhatsApp, um e-mail ou alguma outra coisa? Faz. Então, a logo, ela não é só uma figura. A logo é realmente a nossa marca, aquilo que nós somos. O nome da marca, né? Eu falo o nome de marca, né? Mas é o nome da instituição. Ela também precisa, né, estar imbuída dessa identidade, né? Então, a gente precisa acolher dentro da nossa atuação, dentro da nossa causa, e o nosso nome precisa falar sobre a nossa atuação. Então, é o Instituto Inovar, por que ele inova, né? É o Instituto Social Vision, por exemplo, mas por que ele vai ter essa noção de visão, né? De amplitude? Então, quem? Essa questão da amplitude da visibilidade, ela vem da pessoa, ela vai da pessoa do curso para a pessoa, da pessoa para o curso. Então, o que é que nós nos propomos a partir do nome que nós estabelecemos e que faz total diferença também? Olha só, uma coisa básica e que parece totalmente não visualizada. A nossa paleta de cores, né? Então, tudo isso faz diferença. Exemplo, na entidade em que eu trabalho, lá a nossa paleta, ela é o azul escuro e o branco. Então, a gente tem total cuidado quando a gente vai fazer uma faixa, quando a gente vai fazer uma camisa, quando a gente vai fazer um banner, quando a gente vai fazer um relatório. Então, a gente tem toda essa base de quando a pessoa olha, ela diga assim, olha, o azul da Ambeas, né? Então, é esse olhar que a gente tem que ter, olha, esse aí é o azul da Ambeas. As fardas dos alunos respondem a mesma história. Então, você tem a logo da Rede Saviniana e tem na farda a barra azul, com o tecido branco. Então, por que não é amarelo? Porque o amarelo não vai casar com aquilo que nós estamos falando, né? Então, mas é porque amarelo é feio? Não, é simplesmente que o amarelo não vai casar com aquilo que nós estamos nos propondo. Nós sentimos no azul a resposta àquilo que nós estamos querendo. Pronto. Aí você não vai me perguntar, porque isso aí foi feito por uma pessoa especialista já nisso,
que viu o desenho do S de uma maneira que fala de percurso, de tudo isso, que o azul nos tons mais fortes vão responder aquilo que nós queremos, e tudo isso faz total diferença. E aí também a tipografia, as fontes, né, que nós usamos, o tipo de fonte, a padronização, tudo fala isso de identidade. E aí eu trago aqui um ponto importantíssimo: linguagem e tom de voz. Estamos falando de identidade institucional. Não é que, se na sua instituição todo mundo é convidado a falar de uma maneira mais pausada, não. Exemplo, eu trabalho com freiras, né? Então, as minhas diretoras são freiras. Então, quando elas vão falar, elas têm todo o cuidado. Ah, não é uma besteira, não. É porque na regra de vida delas, elas falam assim, fica definido. Se eu falo com todas as pessoas de uma maneira mais pausada e baixa, automaticamente, quando eu vou falar com a Isis e eu chego com um tom de voz mais pausado, a Isis não vai começar a falar comigo com um tom de voz mais alto. Ela não vai, ela vai ser freada. Então, ela vai dizer assim, eita, deixa eu baixar aqui um pouquinho, porque a irmã nem gritando tá. Então, se eu falo num tom de voz que acolha e numa linguagem pausada e de fácil acesso a qualquer tipo de pessoa, eu estou gerando um processo de comunicação e principalmente de acolhida. Então, nós, funcionários, não é que a gente seja, eles orientam, fale num tom mais baixo. Não, e eu sou até, eu falo muito alto. Eu estou sempre falando alto, tentando me podar e tudo. Mas aí a gente percebe que, aos poucos, quando eu vou falar com o usuário, eu lembro da orientação, não de que eu tenho que falar baixo, mas da orientação da identidade institucional, que é acolher até com o tom de voz e com o modo de falar. A linguagem, o modo como eu me porto para o meu usuário. Então, eu já vou ter um cuidado de falar um pouco mais baixo, de falar mais pausado, de não usar palavras que não vão garantir com que ele entenda o que eu esteja falando. Então, tudo isso faz com que a nossa identidade esteja presente num atendimento, numa roda de conversa, na hora de uma palestra, na hora de uma orientação técnica. Então, tudo isso faz total diferença. E isso está presente na nossa identidade. Então, a gente vai conseguindo. E, às vezes, nós nem precisamos de esforço. Ah, o senhor vigilante, ele já acolhe melhor, ele já consegue chegar e falar com a criança, olha, você não pode correr, então, do que a gente ficar gritando para que a criança não venha mais a correr. Então, isso tudo faz parte da nossa identidade e dos valores que nós queremos demonstrar. E aí, por fim, aqui nessa questão das chaves da identidade, eu trago também a questão dos designs, né, do elemento gráfico, tudo que fala de comunicação digital, de comunicação de marca. Exemplo, o que é que nosso Instagram está apresentando da nossa instituição? O que é que nosso site está apresentando? O que é que os nossos documentos estão apresentando? Como muito bem o Hugo pontuou. Se hoje eu saio daqui para tentar uma parceria, o projeto que eu levei vai falar verdadeiramente da minha instituição? Ele vai conseguir apresentar o que nós somos? Nós temos se eu abro o documento e a pessoa abre o Instagram, ela vai conseguir entender qual é a causa social que eu estou atuando, quais são as ações que eu oferto, quais são os meus valores, como é que eu atuo. Então, tudo isso faz parte dessas chaves de identificação da identidade que move uma instituição. Então, quando eu falo disso tudo, eu estou trabalhando principalmente aquela ideia de que as pessoas se conectam pela causa social. E através da causa social, nós conseguimos conectar pessoas às nossas instituições. E aí, a gente chega nesse ponto primordial também da nossa atuação, e que é base das nossas instituições, que é a captação de recursos. Qual é a relação dessas instituições com a captação de recursos? Qual é a relação? A relação é, quanto mais pessoas engajadas, movidas a estarem lá no processo de intervenção,
para uma instituição, a partir da sua causa social, mais constantemente nós vamos ter base para apresentar a nossa cultura organizacional, a nossa atuação, as nossas dificuldades, as nossas limitações e, consequentemente, a nossa necessidade de qualificar o trabalho que nós desenvolvemos. Então, tudo isso faz total diferença quando a gente consegue apresentar isso, a nossa identidade da melhor maneira, e a gente consegue captar pessoas, materiais, recursos, para que a gente consiga intervir sobre essas causas sociais. Alguma dúvida até agora? Estão entendendo? Querem fazer alguma intervenção? Tá dando para entender, Maria? Tá dando para compreender? Já se encontrou aí naquilo que nós estamos discutindo? Sim, com certeza. Para mim foi muito gratificante estar participando, porque eu estou vendo a atuação, né, de como as instituições atuam, né? E isso vai ao encontro, né, do profissional com aquilo que eu busco. Muito interessante. Exatamente. Faz todo sentido. Ou coisa boa, faz Né? todo sentido. Todo Exatamente. sentido, porque quando eu falava tecnicamente, porque eu não quero ir para a organização, eu tenho esse cuidado, né, de não ir despreparada, ter o que contribuir, né? Isso. Deixa eu voltar aqui que eu estava. Pronto. Então, muito obrigada. Exatamente, Maria, essa visão, né, que a gente quer ter, né, de que cada vez mais a gente consiga, né, a partir dessa causa social, dessa realidade, a gente conseguir intervir diretamente de uma maneira mais expressiva, né, sobre essas realidades. E aí, dentro dessa caminhada que a gente vai fazendo, a gente pode dizer que é possível, sim, a união eficaz de causa social com captação de recursos. E que essa união, ela depende da integração de um propósito com impacto social. É tipo assim, eu unir o propósito do sujeito com o impacto social que a minha instituição se propõe. Então, dá para a gente fazer isso, né? Fazer essa união. E é por isso, Luciana, que o Instituto, que o pessoal da Plan Internacional está tão preocupado em fazer com que instituições entendam, né, a sua identidade e aquilo que eles estão se propondo a realizar. Eu gosto de pontuar que a necessidade de nos encontrarmos e sabermos o que nós queremos fazer nos leva até o entendimento de que nós não vamos apenas nossa causa social, a causa social sobre a qual a gente intervém e o nosso propósito institucional, ela vai além da intervenção da adolescente grávida lá dentro da instituição. Quando eu entendo a minha causa social, quando eu tenho um diagnóstico real do que de qual é o problema, quais são suas causas, quais são suas consequências e qual é o plano ideal, que é o plano de transformação, então olhem isso. Quando eu entendo a minha causa social, eu tenho essa visão geral de qual é a causa, quais são as causas que levam a esta realidade, quais são as consequências desta causa, e que ações são necessárias para ultrapassarmos e chegarmos a um resultado institucional. Quando eu tenho essa visão, que é até do problema, né? É até da árvore de problemas, quando a gente parte lá, posso trazer assim, da elaboração de um projeto, a gente começa a ter uma visão de que não adianta, como instituição, ir entendendo a nossa necessidade de intervenção nessa causa, eu apenas fazer a intervenção sobre a adolescente grávida e sobre a causa que ela traz para mim, para dentro da instituição. Quando eu entendo ainda mais e me aprofundo nesta causa, eu percebo
que eu vou ter que participar de algum conselho para que eu possa ser defesa dessa criança e desse adolescente lá dentro do conselho da criança e do adolescente. Eu preciso conversar com a Secretaria de Educação para que eu entenda por que aquela criança, aquela adolescente não está conseguindo ser contemplada dentro da educação regularmente. Eu preciso entender por que aquela adolescente não consegue mais ir para a instituição ou para a escola por conta da questão do transporte escolar, que não existe, ou que está dificultando esse processo, ou é limitante. Então, a nossa causa social, ela não está preocupada em apenas levar a criança para dentro da instituição, mas principalmente em trabalhar o processo de transformação dessa vida de maneira integral. É por isso que é tão bom a gente ter essa noção de identidade. Agora, recentemente, eu atendi uma instituição que eu achei super interessante. Eu fui para um evento em Barras, e aí eles disseram que queriam conversar comigo. Para quem não é daqui, Barras é um município aqui pertinho de Teresina. E aí ele disse assim, Dona Soene, eu quero conversar com a senhora sobre a nossa instituição. Me botaram, resumindo, eles são de cultura. Me botaram um gibão, me botaram lá de roupa de vaqueiro, eu fiquei me sentindo. Aí eu falei, já entendi aqui. Tem cultura no meio. Falei, bora lá. E aí eles disseram, né, Dona Soene, nós temos alguns sonhos para a nossa instituição. Aí eu, certo, vocês querem trabalhar com quem? Dona Soene, nós queremos trabalhar com vaqueiro. É possível? Eu falei, mas já está resolvido. O foco é o vaqueiro. Aí eu, mas por que trabalhar com vaqueiro? Que gargalo e que dificuldade existe que vocês sentem que é preciso trabalhar a cultura do vaqueiro? Dona Soene, as nossas crianças não sabem mais quem são os vaqueiros e eles ainda estão lá dentro da realidade. A gente quer montar acho que eu contei isso na aula de ontem. A gente quer montar isso, a gente quer montar o Museu do Vaqueiro, a gente quer ter a Escolinha do Vaqueiro, a gente quer trabalhar o fortalecimento da cultura do vaqueiro, da profissão, de melhorar o salário, de ter tudo. E a gente precisa trabalhar isso. Falou, ótimo, pronto. Porque a cultura do vaqueiro está morrendo e ela não pode morrer. Quem vai falar sobre ela? E aí eu até disse para as meninas ontem na aula, perfeita, e na minha cabeça estava tudo certo. Isso é cultura. Não tem por que ser outra coisa, isso é cultura, tá ótimo. Aí eu, pronto. E o que é que você quer fazer agora? É formalizar a instituição? É trabalhar nessa questão da identidade? O que é que você quer? Ele, não, eu quero me inscrever no Conselho Municipal de Assistência Social. Aí eu, moço, vamos lá. Por que o Conselho de Assistência Social? Olha o Conselho de Cultura, olha os recursos. Tem tanto recurso na área da cultura. Seu Albert, por que o Conselho de Assistência? Dona Suene, me disseram que eu tenho que fazer a inscrição no Conselho de Assistência Social. Eu falei, por quê? O senhor tem um pé na assistência? Eu não sei, não. Eu nem sei o que é a assistência, mas me disseram que eu tenho que ser assistente social para eu ir atrás de recursos, para eu ir atrás de dinheiro. Eu brinquei, falei, pois esqueça assistência social. Vamos trabalhar na cultura, porque na cultura tem conselho, na cultura é o que vocês vão conseguir intervir diretamente e responder e falar da identidade de vocês, e na cultura tem dinheiro. Aldir Blanc, Paulo Gustavo, Rouanet e tantas outras coisas. Piauí já está aí se preparando. Ontem, não sei se foi ontem ou foi sexta, saiu o edital de contratação da entidade, da instituição, que vai executar o novo edital da Aldir Blanc. Então, dinheiro na cultura. Então, é essa visão, viu, Luciana, como você pontuou, que nós temos que trabalhar, que a instituição, ela tenha e ela saiba qual é a sua identidade. Porque, senão, nós não vamos... Já imagina só, nós na assistência falando de uma causa social que não tem nada a ver, né, com assistência. Ou a gente apresentando a nossa causa social de maneira errada. Como é que nós vamos mobilizar? Como é que nós vamos alcançar? Como é que nós vamos fazer as pessoas se moverem para estarem caminhando com nós e trabalhando nessa defesa? Então, quando eu falo aí nesse avanço, eu tenho que ter qual é a principal relação entre captação de recursos e causa social? Uma comunicação transparente.
Eu preciso estar focado no impacto que aquela captação vai gerar sobre a minha causa social. Então, eu preciso deixar isso muito claramente. Então, eu preciso também, para garantir uma captação de recursos, criar canais acessíveis para que o meu público que está se movendo para a minha causa social consiga chegar na minha instituição. Então, o que é que nós temos hoje? A gente tem Instagram, redes sociais, a gente tem site, a gente tem canais de transmissão, acho que é isso, né? No WhatsApp, a gente tem canais de transmissão, acho que é canais de transmissão, né, Isis? No WhatsApp? Eu acho que é isso. É. Pronto, a gente tem canais de transmissão. Uma vez eu abri um canal de Tem as transmissão. comunidades também, né, agora, no Comunidades, WhatsApp. exatamente. Então, lá nos canais de transmissão, gente, nós podemos botar informações. Agora mesmo eu estou num WhatsApp, que parece um grupo. Parece que eu estou sozinha, mas tem muitas outras pessoas lá. E aí, toda semana, eles dão um bom dia, eu já fico esperando. Aí eles vão dizer os chamamentos públicos, o que é que acontece, quais são as principais discussões que estão em alta. Aí gente, eu não quero sair desse grupo. Não, isso aqui é importante demais. Então, essas são informações que garantem a acessibilidade e que eu estou diretamente envolvida com aquilo que está me apresentando. Então, se a minha entidade, ele abre, como, por exemplo, um grupo no WhatsApp, ou um canal de transmissão no status do WhatsApp, que vá fazendo com que as pessoas, trazendo dados, informações, atividades desenvolvidas, a nossa cultura institucional, como as pessoas podem contribuir, então, automaticamente, eu estou ampliando o acesso e garantindo, assim, possibilidades de captação institucional para a nossa instituição. Então, a gente precisa. Tem alguns autores que falam de storytelling. Storytelling. O que é isso? Eles chamam de narrativa. Como é o nome? Narrativa emocionante. Então, o que é essa narrativa emocionante? É a gente divulgar os casos das nossas instituições? Não. Eles não falam sobre a gente divulgar, por exemplo, agora recentemente eu estava acompanhando uma senhora que está em situação de estágio de desidratada, sem alimentação, sem nada. Então, exemplo, a gente tem uma situação lá que você não consegue nem enxergá-la, nem olhar para ela direito. Então, a gente vai divulgar as fotos dessa senhora? Não, de modo nenhum. Mas como é que a gente consegue alguma coisa que possa contribuir? A gente vai falar sobre a realidade de uma moradora, de uma usuária, de uma família que precisa de contribuição, mas de maneira nenhuma nós vamos usar aquela realidade dela de maneira degradante, que está realmente, como os médicos pontuaram, para mostrar a imagem, para mostrar uma realidade que não vai causar um impacto que diz respeito aos valores da nossa instituição. Então, hoje, quando a gente fala desse storytelling, a gente fala no sentido de, vamos falar dos sorrisos? Então, aí é tipo assim, por que eu estou falando do sorriso? Porque antes do sorriso, eu tive uma situação de choro, eu tive um motivo para chorar, eu tive uma negação, eu tive uma negligência, eu tive uma situação que levou aquilo. E hoje eu estou criando estratégias institucionais e você pode contribuir para a ampliação desse sorriso. Então, a gente não precisou apresentar a criança que sofreu a violência. A gente apresentou, de maneira, dependendo da realidade, sorrisos, que hoje estão vivenciando outra realidade, a partir da intervenção nesta causa e a partir do trabalho com a nossa instituição. Então, é esse o olhar que nós temos que ter, né? É essa visão que nós precisamos ter. E aí a gente pode ter os doadores individuais, as parcerias corporativas, o próprio voluntariado. Gente, voluntariado é captação. Então, a gente não pode esquecer isso. Voluntariado é captação. O voluntariado, ele traz força. O voluntariado, ele traz disposição. O voluntariado traz recursos, traz materiais. Mas a gente também não pode lembrar que a gente também tem que lembrar que nós não podemos trabalhar só com voluntários. Mas o voluntário pode ser, sim, uma força e um grande braço para a nossa instituição. E aí nós temos os doadores individuais, eu não vou conseguir falar de todas as fontes de recursos e captação de recursos. Eu estava dando aula
no curso recentemente, as meninas viram as inúmeras possibilidades de captação de recursos. Dá um curso e uma aula de 2 horas, só a gente falando sobre essas inúmeras possibilidades. Então, mas depois, se quiser, pode falar comigo, que eu tenho um documento separado, e aí eu explico cada uma dessas doações individuais, eventos, chamamento público, parceria público e privado, e tantas possibilidades de captação de recursos que possam fazer a diferença dentro do desenvolvimento da nossa instituição. Para isso, como é que a gente consegue captar recursos? Se organizando institucionalmente. Então, eu preciso de um plano de captação de recursos, que as meninas aprenderam na última aula. Nós precisamos de uma meta de captação, nós precisamos informar na nossa meta de captação que aquele recurso vai ser feito aquilo e nós vamos suprir aquilo. Então, não é só dizer, não, doe aí com R$100. Não, olha, a sua doação de R$100 vai interferir diretamente sobre aqui. Então, com a sua doação, eu vou conseguir manter ao longo de mais um mês o nosso educador, que vai intervir sobre a criança e o adolescente. Então, é essa visão que nós temos que ter. Temos que ter um plano de captação, que pode ser básico, mas que tenha a nossa meta de alcance, quem são as pessoas que serão atingidas pelaquela captação, as formas de captação, até um bazar, se você for fazer, ele tem que estar lá no nosso plano de captação. Então, é você sistematizar. Para 2026, o que a nossa instituição irá fazer para captar recursos? Nós vamos fazer um bazar, nós vamos fazer uma campanha de arrecadação de insumos, nós vamos fazer algumas outras coisas que vão garantir que nós temos um determinado recurso e vamos buscar a parceria pública e privada e as emendas parlamentares. Ótimo. Quais são as estratégias para alcançar isso tudo? Nós vamos encaminhar ofícios, fazer campanhas televisivas, ampliar a divulgação no Instagram, abrir estratégias tal, visitar empresas, então tudo. Nós precisamos ter um plano de captação muito bem desenhado. Outra coisa que nos ajuda bastante é ter definidos nossos objetivos. Quais são os nossos objetivos claros de captação? Nós queremos arrecadar isso. Nós queremos arrecadar esse material. Nós queremos esses profissionais. Nós queremos esse recurso. Nós queremos aprovar esse edital. Então, tudo isso. E, de maneira muito expressiva, uma das coisas que é necessária para que cada vez mais a gente amplie na nossa captação de recursos é a nossa prestação de contas transparente. Então, temos que ser uma instituição que trabalha com valores, que dentro daquela identidade faz a diferença. Então, a gente precisa deixar claro que os R$100 que a Maria e o Hugo doaram, ele foi utilizado aqui. Então, nós vamos encaminhar. Olha, Hugo, tá aqui, ó. Os R$100 que vocês ajudaram, eles foram implementados na compra do lanche. Esse foi o lanche comprado. Essa é a prestação de contas do lanche. E essas são as crianças usufruindo do lanche. Ah, foi só R$100. Não! Mas os R$100 que pode se transformar em 1.000, em 10.000. Agora, recentemente, na nossa instituição de Fortaleza, nós temos uma casa de passagem lá. A irmã disse que estava exatamente projetando para mais. Então, a irmã estava falando para mim, Suene, eu estava falando para as pessoas que eu precisava, já lhe dou a palavra, Lu, que eu precisava pagar os custos da instituição, que eu não queria mais continuar dependendo da mantenedora. Os custos não eram tão altos, mas eram altos. Então, a gente fez uma planilha, colocamos um plano de ação de captação para 6 meses e saímos atrás dos empresários. E também fizeram um café na instituição. Lá nesse café, eles não pediram nada. Eles não pediram nada. Eles serviram um café com um bolo de canela, como a irmã falando. Um bolo de canela muito leve. Colocaram lá um sonzinho ligado. Fizeram um momento de espiritualidade. Fizeram uma acolhida dinâmica, fizeram as pessoas conversarem e entregaram uma camisa do lar para cada uma das pessoas. E disseram, olha, o que a gente queria é que vocês estivessem aqui para conhecer a nossa instituição e o nosso carisma, a nossa missão e a nossa mission.
Tá bom. Quando foi 3 dias depois, a irmã fez um textinho e mandou para todas as pessoas se eles conheciam alguém, se eles podiam se disponibilizar, encaminhar aquele textinho para outras pessoas, porque eles queriam começar um processo de captação de recursos para 6 meses, para pagarem aquela planilha de custo que estava ali. E eles mandavam tudo. Minha gente, a irmã conseguiu, com mais do que aquelas pessoas que estavam, com outras que eles encaminharam, todos os recursos para pagarem, pelo menos para 3 meses, os custos. Então, exemplo, são estratégias que deixam claro a clareza, o carisma, aquilo tudo que a gente apresenta. Acolhida, né, voluntários, pessoas, transparência, prestação de contas, identidade e valor, é captação de recursos. Suene, mas é muito fácil assim, não. Não estou falando que é fácil, mas eu estou apresentando estratégias que podem estar sendo cada vez mais qualificadas com novas estratégias para que a gente consiga alcançar, mover pessoas, unir propósitos, captar recursos e transformar vidas. Então, essa é a nossa função. Então, só para já ir encerrando, que eu disse assim para mim, meu Deus, será que a gente consegue nessas 2 horas falar, eu acho que, meu Deus, será que eu estou com material pouco? Será que vai ficar faltando? Então, e aí, Hugo, eu passo para você, para depois eu dar as minhas pinceladas finais. Ótimo, dizer assim desde já que foi uma noite de muito aprendizado, né? A gente conseguiu aqui construir de maneira bem tranquila, de maneira muito leve, saberes voltados à organização de nossas instituições, né? Desde o pensamento jurídico até a captação de recurso e passando por todos esses pontos que valorizam a organização para que ela consiga se posicionar no mercado. E aí, só complementando também, contribuindo em relação a como você apresenta e como você consegue captar, a gente teve agora um jantar, né, que foi apresentado aos parceiros, todos os anos, um evento que a gente faz lá em São Luís, que eu, inclusive, não estou na cidade, né, estou numa cidade próxima. E aí nós fazemos um evento, né, 19ª edição agora, com 18 anos nós já fizemos, onde nós oferecíamos um encontro com coffee break e chamávamos esses parceiros e presenteávamos eles. E aí eles recebiam uma placa de instituição e ali a gente conhecia o parceiro e ele conhecia um pouco mais de nós. Só que era como se fosse o lançamento do evento, depois acontecia a abertura, né, na data posterior, e aí, em uma terceira data, aconteceu o próprio evento ditamente acontecer na sua totalidade. E aí, esse ano, a gente discutiu para fazer diferente. Então, nós falamos assim, vamos trazer eles para um chá da tarde, né, para um café, onde a gente possa realmente ter um espaço maior, apresentar melhor também as instituições, colocar os banners espalhados, abrir a fala para alguns representantes que pudessem mostrar o quanto que isso faz sentido. E aí um deles, por exemplo, fui eu, né? Que eu fui jovem, assim, adolescente, que fui afetado pelas ações que eles fizeram nesses 18 anos, e aí eu venho disto, eu participo primeiro como público, né, como comunidade, depois eu entro como instituição por uma outra, né, e começo a fazer parte, e de repente eu me percebo como um ser, um ator, um personagem que consegue impactar a vida dos outros de uma forma muito maior, se assim a gente criar, né, a gente passar a criar, na verdade, um instituto também. Então, por que eu vou estar aqui apenas, né, como um degrau para esta outra instituição, se eu consigo ver que o meu potencial ele me permite trazer muito mais gente, alcançar muito mais lugares e fazer muito mais. Aí nós criamos um instituto. Então, por exemplo, eu fui lá à comunidade, participei das ações, entrei a partir de uma outra instituição, depois eu entro como um personagem, digamos, independente, criando uma instituição, né? E aí a gente hoje também é parceiro. Então, olha só, o percurso que a gente faz. E aí mostra o resultado dessas ações, desse projeto que já tem 18 anos e agora este ano vai completar 19 de ações dentro do território. Isso, eu falo que a gente precisa sempre buscar também se entender no mundo, porque muita gente às vezes pensa que só aquilo que já faz é suficiente ou que é isto aqui, e não olha para frente, não olha para o horizonte, né, e tenta enxergar ali outras possibilidades. E aí eu gosto muito de fazer isso. E o Instituto, ele surge
justamente porque eu me permiti discutir comigo mesmo, sozinho ali sentado no primeiro momento, né? Se isso era realmente já bastava, se era isto que eu queria, se a minha missão era esta, né? De estar ali com aquele sentado do lado e esperando a organização dele. E eu falo isso principalmente para que a gente perceba que às vezes a gente está limitado, a gente se limita, a gente não faz porque alguém está dizendo que não vai fazer. E não porque é uma decisão nossa ou uma vontade nossa. Eu digo isso quando eu fazia parte da outra instituição que dizia: nós não vamos participar disto. E eu, como estava ali por eles, aí eu não participava. Nós não vamos contribuir dessa forma. E aí a gente não contribuía porque eu estava ali também sob a orientação deles. Então, isso também é interessante que a gente observe, que às vezes a gente não faz, não é porque a gente não quer, porque a gente acaba sendo educado a seguir aquelas orientações, porque nós estamos vinculados a uma outra instituição que talvez não tenha aquela força de vontade que tu tenha, né? Que não quer agir como você quer. O que você fez hoje aqui para todos nós é uma construção fantástica de conhecimento, uma discussão, um espaço aberto para que todo mundo possa se conectar a nível, digamos que mundial, porque chegou em várias outras partes do Brasil, e aí se a gente tivesse jogado mais um pouquinho, quem sabe, por exemplo, a psicóloga do meu grupo, que hoje está em Portugal, ela poderia também ter se conectado e a gente poderia ter chegado até em outro país. Então, assim, dizer que eu fiquei muito feliz de ter participado, e é muito bacana mesmo que a gente ouça os colegas, né? Escute as pessoas que também, por mais que às vezes a gente pense que está iniciando e não sabe de nada, muitas vezes já traz sim muita experiência, já tem uma bagagem muito rica, porque ele já viveu várias outras situações e contextos dentro da sua cidade, dentro da sua região, que nos faz refletir, nos faz pensar outras iniciativas, tantas outras, o que tanto a gente pode fazer, assim, quando tu falas o porquê se surge, né? Sim. Que existe muita coisa para a gente fazer, né? Muita coisa mesmo. A gente falando de política pública, o governo ainda peca demais, mas além disso, muitas outras possibilidades e projetos que a gente desenvolve quando nós sentamos e pensamos: por que eu não faço isso? Que tal fazer isso? De repente, ali a gente sozinha, a gente imagina uma outra coisa que vira um projeto. Então, realmente não se limitar, né? A gente é capaz, a gente consegue sim, se assim de fato nós nos posicionarmos. Então, assim, dizer de fato que eu finalizo e encerro aqui esse meu momento, né? E também essa partilha, né? Hoje, mais cedo, eu finalizei um evento, foi a culminância de um evento aqui no território, praticamente em sua totalidade quilombola, aqui na região do Maranhão, um trabalho pelo Unicef, e aí tive a oportunidade de localizar esse link em um dos grupos que eu faço parte, que é a Rede Gerando Falcões, que já é uma rede também bem grande, e mais uma vez reforçar de fato da minha felicidade, né? Eu encerro aqui, se eu estivesse aparecendo, vocês iam ver eu sorrindo bastante, porque eu gosto de falar sorrindo, porque o sorriso ele contagia, de fato, ele demonstra a minha felicidade. Então, dizer de fato que estou feliz, muito feliz, foi excelente, parabéns pela iniciativa, pelo trabalho, pela maneira como conduziu e por tudo que trouxe a nós. Muito obrigada. Muito obrigada também. Fiquei sem palavras. E Luciana, eu entendi no início que o Hugo é de São Luís. Estou correta, Hugo? Está sim. Pronto. A Luciana também é da região do Maranhão, não é isso? Sou de Fique à vontade. Codó. Eu estou em Alcântara. Ô, Luciana, agora eu estou em Alcântara. Hugo, o projeto Bacuri vai fazer um projeto aí em São Luís. Já estão indo para aí, para São Luís. Teve em Teresina, já vieram agora para Codó, e vão fazer aí em São Luís. É muito bom esse projeto. E pronto, vamos fazer contatos. São oportunidades. Maravilha. Olha aí, né? Então, gente, Nosso curso permitindo conexões. Não é, com certeza. Então, assim, como eu disse, né, se nós tivéssemos oportunidade, a gente ia ter uma aula de 2 horas só sobre captação de recursos, dá para falar muita coisa, dá para a gente discutir muita coisa. A gente pode até ver, né, Isis, depois a gente trazer uma discussão de uma dessas aulas só sobre captação, as inúmeras formas, né, as diversas formas de se captar recursos dentro de uma instituição. Então, a gente pode destrinchar o que é o chamamento público, o que são essas leis de incentivo, né, o que são esses eventos que podem entrar, como a gente pode criar estratégias
para a captação de recursos de maneira individual, de maneira institucional, de maneira empresarial. Então, nós podemos ir para as mais variadas possibilidades. Então, fica também a dica, né, para o Social Vision, da gente depois abrir uma outra possibilidade para isso. Pois é, especialmente para as meninas, né, que vieram agora do curso de elaboração de projetos, que estão terminando aí a pós de projeto, né? Então, já vão estarem se aprofundando ainda mais nessa temática. Mara, muito obrigada. A senhora arrasa. Eu fico à disposição. Foi um grande prazer, né? Conhecer vocês. Fico à disposição. Estou aqui, caso desejem conversar, falar alguma coisa. Acho que a Isis vai explicar para vocês a questão do certificado, né, Isis? Gente, assim, a aula ela foi totalmente gratuita, tá? E vai continuar sendo, porque a gente pretende fazer mais posteriormente. Sim, é só o primeiro. Isso, exatamente. Aí a gente tem um grupo lá de WhatsApp para vocês colocarem opções de curso que vocês pretendem, né? Aqui a gente já viu a possibilidade de captação de recurso, mas aí vocês podem estar trazendo também outras sugestões, tá? E assim, pensando na forma de democratizar esse conhecimento e fortalecer ainda mais quem atua no campo social, a gente só está pedindo um valor simbólico, não é obrigatório, é opcional. Quem desejar receber o certificado, né, você vai pagar uma taxa simbólica no valor de R$24. Se não quiser também, não tem problema, pode continuar assistindo os conteúdos, os cursos que virão, as aulas, viu? Não é impeditivo, não há impedimento para isso, tá bom? Eu queria fazer uma pergunta. Sim. A gente pode expandir para outras pessoas ou só para quem faz parte da Social Vision? Pode expandir, sim, pode convidar o máximo de pessoas que você conseguir, tanto da área do serviço social, quanto da área do terceiro setor, pessoas que se identificam com a causa, viu? Com alguma causa social, projeto. Obrigada. De nada. Fiquem à vontade. Quanto mais pessoas puderem participar, né, a gente fica muito feliz de estar apresentando essa discussão, de ter essa hora, né? Começar a semana já falando, né? Meu Deus, em plena segunda-feira, 10 horas da noite, né? 10 horas da noite, a gente está discutindo sobre identidade, sobre captação, sobre causa social. Então, vamos fazer realmente, então, todas as temáticas que nós vamos estar trazendo para essa metodologia que o Social Vision está inovando e está trazendo para a gente, como eu disse, é uma tempestade de ideias, né? Então, é uma forma da gente parar depois e pesquisar, né? Deixa eu ver mais aqui o que é essa identidade, deixa eu pensar aqui um plano de captação, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu analisar como é que está a identidade da minha instituição, como é que está a personalização, eu estou conseguindo apresentar a minha causa social? Então, são essas interrogações que são importantes e que vão fazendo a diferença para o desenvolvimento do nosso trabalho. Então, essa é a nossa missão. Dependendo da proposta, né, que vocês trouxeram, a gente pode até promover um momento de oficina num sábado à tarde. Com certeza. Eu digo isso, que acredito que essas oficinas vão ser ainda melhor, né? Que aí a gente pode fazer uma oficina de elaboração de um plano de captação, que vocês possam sair do plano de da oficina com ele uma minuta elaborada. Então, acredito que isso faz total diferença. Já pronto para colocar em prática. Já pronto para colocar em prática. Então, gente, sem muitas delongas, né? Porque eu sei que, já está exaustivo, 10 horas da noite. Muita gente aqui veio de outros espaços de trabalho, inclusive a professora, né? Então, eu vou ser assim, bem sucinta no encerramento. Eu quero agradecer assim, de coração a presença de cada um de vocês aqui nessa noite. Foi um momento assim, de troca, aprendizado e fortalecimento, né? Principalmente para a gente que está aí no terceiro setor, à frente das causas sociais, dos projetos. Então, eu espero que esse encontro ele tenha ampliado os olhares, né? Despertado reflexões, inspirado assim, novas ações dentro das causas que cada um carrega, né? E é isso, seguimos juntos por aqui, construindo uma atuação social mais consciente, mais organizada e mais transformada. Qualquer coisa, a gente está no grupo do WhatsApp. Eu não sei se todo mundo aqui está, eu acho que o Hugo não está, eu não lembro dele, a Maria Elisângela disse que está, Cleomar e o Isaías também não sei, mas eu vou deixar aqui o número
da Social Víspera, daí caso vocês tenham interesse, podem estar chamando e daí eu adiciono, tá? Lembrando que o grupo é coletivo, tá? Fiquem à vontade para compartilhar também conhecimento, pergunta, evento, tudo. Às vezes ele fica paradinho, mas a gente conta também com a colaboração de vocês, tá bom? E meu muito obrigada mais uma vez a você, especialmente a professora Suene, né, que está aí há um tempão já na lida comigo. Sim. Vai dar tudo certo. Vai, sim. O Hugo já me encontrou no Instagram, mas rapaz, mas esse povo é ligeiro. Ligeiro, né? O povo é ligeiro. Gente, muito obrigada, Isis. Gratidão mais uma vez pela parceria. Então, é muito bom a gente estar aqui juntos. E vamos continuar à noite, né? Porque esse povo agora, os horários que a gente tem para descansar, jantar, se organizar para outro dia a partir das 10. Então, agora a gente começa a fase de desacelerar, se organizar para amanhã e desde já uma ótima semana para todo mundo, viu? Uma ótima noite. Vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite.